Vamos dar sequência à aplicação das leis de Newton. Nós vamos trabalhar agora com a dinâmica dos movimentos curvilíneos. Primeiramente, nós vamos estudar o movimento no plano horizontal. Vocês estão vendo aí o movimento de um corpo em movimento de cima. Nós somos um plano acima, esse corpo está girando no plano horizontal. Ok? Então, nesse girar no plano horizontal, se nós formos representarmos aí o vetor velocidade, como nós faríamos isso? Nós já vimos lá na parte da cinemática vetorial, né, que o vetor velocidade ele é sempre tangente à trajetória. Né? Então, nesse ponto aqui, por exemplo, eu representaria o vetor velocidade aqui, tangente à trajetória. Em qualquer ponto que você pegue aí, vamos pegar aqui, vamos supor, o corpo estando nessa posição, depois o corpo estando nessa posição. Quando a gente vai representar o vetor velocidade, esse vetor velocidade ele é sempre tangente à trajetória. Então aí eu representei o vetor velocidade. Você sabe que quando o vetor velocidade varia, nós temos presente uma aceleração. Então, aqui nós vamos ter presente a aceleração centrípeta. O vetor velocidade, estamos representando aqui, você tem um vetor velocidade aqui você tem um vetor velocidade, né? A partir do princípio que é um movimento circular uniforme, o vetor velocidade ele é um vetor, né? Ele está mudando de direção aí, mas o módulo dele é sempre o mesmo. Então você vai ter o vetor velocidade aí representado. Como esse vetor velocidade ele está mudando de direção, nós teremos então uma aceleração. Que para o vetor velocidade mudar, você tem que ter aceleração. Essa aceleração ela é para o centro da circunferência, né? É uma aceleração radial. E nós chamamos essa aceleração de aceleração centrípeta. Então vamos representar aqui, eu tenho uma aceleração para o centro da circunferência, eu tenho uma aceleração para o centro da circunferência, eu tenho uma aceleração para o centro da circunferência. Tal aceleração nós chamamos de aceleração centrípeta. Essa é a aceleração centrípeta. Bom, mas aí o que acontece? Se existe aceleração, existe força. Segundo a lei de Newton. Força resultante em massa vezes aceleração. Então, nós vemos nesses desenhos aqui, aqui no caso o sujeito está girando um corpo, uma bola, por exemplo, em volta do corpo dele. Ele vai ter que fazer uma força, que nós vamos chamar de força centrípeta aí. É a força responsável pela aceleração centrípeta. Pela segunda lei de Newton, nós sabemos que força é igual a massa vezes a aceleração. Tal força nós chamaremos então de força centrípeta, que vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Mas a aceleração centrípeta não é v² sobre r? Então nós teremos que a força centrípeta vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é v² dividido pelo raio. Essa é uma fórmula para força centrípeta. Uma outra fórmula para força centrípeta seria o V em função de ômega, né? Que nós temos assim, que V é igual a ômega R. Isso nós vamos lá em movimento circular, né, gente? Nós estamos trabalhando aqui com movimento circular agora. V é igual a ômega R. Se você substituir aqui, V² vai ser igual a ômega² raio². Quando você substitui isso aqui, ômega² raio² com raio vai simplificar. Então essa fórmula aqui vai poder ficar assim também, força centrípeta
vai ser igual a massa vezes ômega ao quadrado vezes raio. Essa então vai ser a outra forma para força centrípeta. Massa, ômega ao quadrado, vezes o raio. Ok? Onde o ômega é a velocidade angular. Na próxima página nós vamos fazer um resuminho aí, tá? Nós vamos reforçar cada coisa dessa aí. O importante agora é você ver o seguinte. Se existe uma força centrípeta, tá? É isso que você vai ter que localizar no problema. Quem causa essa força centrípeta? Porque se existe uma força centrípeta, tem um causador. Quem vai estar causando ela? Isso aí você vai ter que tirar no problema. Tá? Então vamos estudar isso aqui. Na primeira figura, você está girando um corpo, tá? Uma esfera, em volta do seu corpo. Tá? Quem está causando a força centrípeta? Você não está girando esse corpo através de uma corda. Aqui, olha, você tem uma corda presa ao corpo. Tá? Então, no caso, quem vai estar causando a força centrípeta é a tração da corda. Então, nesse primeiro caso aqui, nós sabemos que nós temos aqui, olha, uma tração. Tá? Vai ser a tração da corda aqui. Tá? Então, essa tração vai dar por cento da trajetória. Então, você vai ter assim, olha, que no primeiro caso, a tração é igual à força centrípeta. Então, quando você for desenvolver isso, normalmente perguntava assim, né? Qual é a tração da corda? Olha, essa tração é igual à força centrípeta, então a tração vai ser igual à massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado do corpo dividido pelo raio. Essa vai ser a tração da corda aí. Tá? Caso seja pedida a tração da corda. A tração é a própria força centrípeta. Vamos ao segundo caso aqui, olha. Aqui você tem, na verdade eu coloquei em cima do outro aqui, que é um carro, tá vendo? Aqui você tem um carro fazendo curvas. Tá? Ele está fazendo uma curva aí, o carro. Então aqui eu represento aqui em cima, o carro fazendo a curva. Se o carro está fazendo uma curva, né, um movimento circular, olha, você poderia imaginar que o raio da circunferência. Não, o carro está fazendo uma trajetória curvilínea. Então você tem um raio aqui. Ok? Então, se o carro está fazendo uma curva, existe para o centro da trajetória, então, uma força centrípeta. Quem é responsável por essa força centrípeta quando o carro está fazendo curva? No primeiro caso, você tinha uma corda segurando. A tração da corda era responsável. Mas agora, o carro fazendo curva, o responsável por essa força centrípeta vai ser a força de atrito dos pneus com o solo aqui. Tá? Então, nesse caso, a força centrípeta vai ser igual à força de atrito. Força de atrito é igual à força centrípeta. Quem é a força de atrito? A fórmula da força de atrito não é μ vezes a normal? Então você tem que μ vezes a normal vai ser massa vezes a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre o raio. Tá? Vamos ao caso agora de um satélite em órbita da Terra. Um satélite de comunicação ou qualquer. Tá? Então ele está girando em órbita da Terra. Olha, para ele estar girando em órbita da Terra, vai existir uma força puxando ele para o centro. Essa força nós vamos denominar de força centrípeta. É a força responsável pelo satélite estar girando em órbita da Terra. Quem causa essa força centrípeta? Não é aquela força de atração entre a Terra e o corpo? Que nós chamamos de peso do corpo. Então, nesse caso, nós teremos que a força centrípeta vai ser o próprio peso. O peso é igual à força centrípeta. Tá? Agora, peso não é massa vezes gravidade? Força centrípeta não é m v ao quadrado sobre o raio? Olha só, a massa aqui vai até cortar.
Tá vendo? Mas aqui, olha, eu não vou cortar agora não, tá? Eu vou deixar, porque quando tiver problemas a gente corta. Não, vamos cortar. Poderia até ficar assim, né? Tá legal? O importante é que você enxergue isso aqui, ó. Quem causa a força centrípeta é o peso. E daí por diante você vai desenvolver. Tá? Eu coloco um resuminho aqui agora, tá? Para reforçar isso tudo que eu falei. Tá? Eu vou ler aí, tá? E vocês vão acompanhando. Olha só. Conforme a cinemática vetorial, devido ao fato do vetor velocidade ser sempre tangente à trajetória em cada ponto, esse vetor velocidade variará continuamente e fará surgir sobre o móvel uma aceleração centrípeta, com as seguintes características. Aí nós vamos ver aqui, tá voltando aqui, o que eu estou falando? O vetor velocidade está mudando o tempo todo. Se o vetor velocidade está mudando, então existe a aceleração centrípeta, que é para o centro da trajetória. Tá? E essa aceleração centrípeta tem as seguintes características. Aqui está o valor da aceleração centrípeta, v ao quadrado sobre r, ou ômega ao quadrado vezes r. Tá? A direção é sempre radial, né? Sentido para o centro da circunferência. Tá bom? Agora vamos aqui. A força responsável pelo fato de surgir a aceleração centrípeta é denominada de força centrípeta. Tá? Ou força resultante centrípeta. De acordo com a segunda lei de Newton, você tem que força é massa vezes aceleração. Então nós vamos ter aqui a força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Onde a aceleração centrípeta pode ser dada por v ao quadrado sobre r, estamos multiplicando a massa aqui, tá? Ou ômega ao quadrado vezes r. Tá bom? A direção é a mesma, é radial, a direção da aceleração centrípeta, tá? E a força centrípeta também tem um sentido para o centro, que é a direção o sentido da aceleração centrípeta também. Quais as unidades que nós vamos usar para isso? Olha, força centrípeta é uma força, então vai ser dada em Newton. Aceleração centrípeta, aceleração em metro por segundo ao quadrado, o raio em metro, velocidade em metro por segundo. Observe que nós estamos trabalhando aqui no sistema internacional, tá? Não impede, se você quiser trabalhar no sistema CGS, pode. Tá? Mas aí a força já não vai ser mais Newton, vai ser dino, aceleração centímetro por segundo ao quadrado, o raio vai ser centímetro, velocidade centímetro por segundo. Tá bom? Então, essa pergunta é importante, que poderia cair numa prova objetiva para vocês aí, tá? Tipo assim, para que serve a aceleração centrípeta? Eu já vi isso lá na cinemática vetorial. Para que serve a aceleração centrípeta? Ela serve para mudar a direção do vetor velocidade. Tá? E quem causa essa aceleração centrípeta? É a força centrípeta. Tá bom? Então, em resumo aí, olha, essa força, que é a força centrípeta, que obriga o móvel a estar sempre mudando de direção do vetor velocidade, obrigando a efetuar uma curva. Tá? Então, a força centrípeta serve para causar a aceleração centrípeta, e a aceleração centrípeta vai causar a mudança na direção do vetor velocidade. Ok? Vamos fazer um exercício então. Olha só. Um coelho está cochilando em um carrossel parado, a uma distância de 5 metros do centro. Olha, como ele está a uma distância de 5 metros do centro, isso aí no nosso problema vai ser o raio, tá? Como nós estamos com pouco espaço aqui, então eu vou aproveitar todo o espaço aqui. O raio é 5 metros. Tá? Ele está cochilando, isso aqui vai girar. Então ele vai girar numa circunferência de raio 5 metros. Ele está a 5 metros do centro. O carrossel é ligado repentinamente e logo atinge uma velocidade normal de funcionamento, na qual completa uma volta a cada 6 segundos. Olha, se ele completa uma volta a cada segundos, esse é o período do movimento. Nós vamos estar trabalhando com movimento circular uniforme aí, tá? O período do movimento será 6 segundos. Nessas condições, o coeficiente de atrito estático mínimo entre o coelho e o carrossel para que o coelho permaneça no mesmo lugar sem escorregar. Tá? Porque isso aqui vai começar a girar. Quando começa a girar, lembra daquela força centrífuga que eu comentei com vocês? Só quem está na experiência que vai sentir ela.
Tá? O carro, quando vai na curva para a esquerda, você jogava para a direita. Então, quando você começa a girar, o coelho vai sentir como se tivesse alguma coisa tentando empurrar ele para fora da trajetória. Tá? Então, ele vai ter que se agarrar ali com a força de atrito. Né? Quem vai ser responsável pela força centrípeta para o centro vai ser a força de atrito. Ok? Então, ele pergunta aí, nessas condições, né, qual é o coeficiente de atrito estático mínimo para que ele não escorregue. Tá? Então, vamos calcular isso. Olha, você sabe que a força centrípeta, quem causa ela é a força de atrito. Tá? Quem causa a força centrípeta vai ser a força de atrito. Qual é a fórmula da força centrípeta? Massa vezes a aceleração centrípeta. Isso é igual. Qual é a fórmula da força de atrito? Mi vezes a normal. Agora, a normal aqui é igual ao peso. O desenho já está até representado aí, né? Tá? Porque não vai haver movimento aqui no plano vertical. Então, peso é igual a normal. Então vamos substituir isso aqui, olha. Massa vezes a aceleração centrípeta. Olha, eu poderia colocar ômega ao quadrado vezes R ou V ao quadrado sobre R. Tanto faz, você tem que calcular. Tá? Vamos colocar aqui ômega, que o ômega vai ser o 2πf, a gente já vai achar direto. Né? Vou colocar assim, ó, ômega ao quadrado vezes o raio. Isso é igual a mi vezes a normal, que é igual ao peso. Que é massa vezes a gravidade. Olha, eu estou querendo mi. Notem, massa com massa simplificou. Quanto que vai valer mi? Eu vou passar a gravidade para cá dividindo. Então você vai ter que mi vai ficar ômega ao quadrado vezes o raio dividido pela gravidade. Pela gravidade aí. Tá? Agora é só substituir, né? Vamos ver, a gente tem tudo. Para achar o mi, eu preciso do ômega. Olha, mas eu tenho um período. Você sabe que o ômega é 2πf vezes a frequência. A frequência é o inverso do período. Então, o ômega vai ser 2π dividido pelo período. Isso lá do movimento circular uniforme. Tá? Então, o ômega, 2π pelo período. Tá? Nós vamos substituir isso aqui. O raio, nós temos. Tá? E a gravidade, nós temos. Então, quanto que vai valer mi? Vamos desenvolver isso para cá. Mi vai ser igual. Vou colocar a fração aqui para poder trabalhar com as frações. Ômega ao quadrado. O ômega é 2π pelo período. Então, vai ser o quê? Ó, 2π pelo período. O período não vale 6 segundos. Então, 2π dividido por 6 elevado ao quadrado. Vezes o raio. O raio vale 5 metros. Dividido pela gravidade. A gravidade vale 10. Então, o ômega, ele pede para adotar π igual a 3, tá vendo? Isso vai facilitar para a gente aqui, olha. Então você vai ter assim, ó, mi é igual traço de fração, 2 isso aqui vai dar 1/3, não 1/3. Então eu posso simplificar, né, gente? Então, simplifica aqui 1/3, tá? 1/3 elevado ao quadrado vai dar 1/9. 1/9. Π ao quadrado, como π é 3, 3 ao quadrado, 9 vezes 9 vezes 5, que está fora aqui, dividido por 10. Ó, 9 por 9 simplifica aqui, ó. 5, 10, 0,5. Então, o coeficiente de atrito vale 0,5. Viu? Aí foi só continha, né? Tá respondido o problema. Vamos para o próximo.
Uma partícula de massa igual a 2 kg, vamos pegando os dados aqui, então olha, nós temos aqui a massa é igual a 2 kg. Descreve o movimento circular uniforme com velocidade de 4 metros por segundo. Então a velocidade 4 metros por segundo. Sabemos que o raio da trajetória vale 2 metros, então raio 2 metros. Calcule o valor da força centrípeta. Bem simples o problema, né? A partícula simplesmente está fazendo um movimento circular aí, uniforme com essa velocidade aí. Então você vai pegar o seguinte, olha, a força centrípeta, quero saber a força centrípeta, não é massa vezes a aceleração centrípeta? Tá, como eu tenho a velocidade, eu vou manter essa velocidade, essa forma da velocidade da aceleração centrípeta, tá? Usando a velocidade. Então você vai ter assim, a força centrípeta vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado, dividido pelo raio. Então nós teremos aqui, ó, que a força centrípeta, vamos substituir, vai ser igual a massa, que vale 2, vezes a velocidade ao quadrado, 4 não ao quadrado, dividido pelo raio, que é 2. Tá? Então, 2 com 2 simplifica, 4 ao quadrado, 16. Então você vai ter aqui como resposta que a força centrípeta vale 16 newtons. Simples, né? Bem facinho. Vocês vão ver que eu fiz esse problema fácil, porque no próximo problema depende dessa resposta. Problema 3. Se a partícula do exercício anterior estivesse descrevendo um movimento circular uniformemente variado, com uma aceleração tangencial de 8 metros por segundo ao quadrado, qual seria o módulo da força resultante que atua na partícula? Olha só, eu não cheguei a comentar nisso, tá? Mas a coisa é muito simples, tá? Vai ficar muito claro. Olha, se o corpo está fazendo um movimento circular uniformemente variado, a velocidade dele vai estar variando, vai estar mudando. Tá? Isso significa que nós teremos uma aceleração tangencial também, porque a velocidade não é tangente à trajetória. Você tem aqui o vetor velocidade. Se essa velocidade está aumentando, porque o movimento é circular uniformemente variado, a favor da velocidade aqui nós teremos uma aceleração que nós chamaremos de aceleração tangencial. Tá? Mas ao mesmo tempo que essa aceleração tangencial está fazendo a velocidade aumentar, você sabe que o corpo está fazendo uma curva, então vai existir para o centro da circunferência a aceleração centrípeta. Continua existindo a aceleração centrípeta. Você poderia calcular aqui até a aceleração resultante, né? Nós teríamos uma aceleração resultante para cá. Tá? Então, olha, juntando a tangencial com a centrípeta, nós teríamos essa aceleração resultante que poderia surgir uma força resultante até. Tá? Então, nós temos assim, qual seria o módulo da força resultante que atua na partícula? Então, eu vou querer exatamente a força resultante. Então, se fosse representar como força, eu teria assim, olha, você tem aqui a curva, o corpo está fazendo a curva, então, como está aumentando a velocidade, vai existir uma força tangencial fazendo surgir a aceleração tangencial e vai ter para o centro da circunferência, minha mão está meio torta aqui, né? Olha, você vai ter para o centro da circunferência a força centrípeta. E aí nós vamos poder calcular a força resultante aqui, ó. Tá? Então você vai ter aqui, ó, uma força resultante para cá. Tá? É o valor dessa força tangencial que eu estou querendo, né? Qual seria o módulo da força resultante que atua na partícula? Então eu estou querendo essa força resultante. Então, a força centrípeta eu já tenho, eu calculei no problema anterior. Agora, e a força tangencial? Esse corpo não está tendo uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado?
Vamos substituir, ó. A força tangencial vai ser igual a massa vezes a aceleração tangencial. Então a força tangencial é igual a massa do corpo, a massa que o corpo tinha, 2 kg, vezes a aceleração tangencial, que vale 8. Coincidentemente, a força tangencial também, gente, ela está valendo 16 newtons. Coincidência, né? Então essa força tangencial vale 16 newtons. Bom, como me interessa é a força resultante aqui, a gente vai pelo teorema de Pitágoras, né? Tá? Resultante de 2 vetores perpendiculares entre si. Você tem que vai ser raiz quadrada de força tangencial ao quadrado mais força centrípeta ao quadrado. Tá? Substituindo isso aí, então você vai ter que a força resultante vai ser igual, como os dois são 16, né, gente? Então vai ser raiz quadrada de 2 vezes 16 ao quadrado. Tá? Vai ser 16 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Aí então, 16 ao quadrado, retira aqui, né, da raiz, você vai ter que a força resultante vai ser igual a 16, saindo aqui você vai ter 16 raiz quadrada de 2, o que? Não é força, newtons. Esta é a força resultante. Você tem que estar atento aí o que ele está pedindo, tá? Porque ele pediu aqui a força resultante. Se ele pedisse a força tangencial, você ia parar aqui. Né? A força centrípeta você já calculou aqui. Então, fica atento. Quando ele pede qual o modo da força resultante, a força resultante é a força como um todo. Porque nesse problema nós tínhamos a tangencial e tínhamos a centrípeta. A força resultante, então, é a resultante da tangencial com a centrípeta. Tá?